Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Palavras de Jesus, ditadas a João. Escreveu esta carta, exilado na ilha de Patmos, deixado para ser abandonado, morrer de velhice num local ermo, mas Jesus estava lá com ele. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa, poderosa, viva palavra. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra nós temos a certeza de que estamos seguros quando dizemos amém. Porque quantas forem as promessas descritas na tua palavra, em todas temos o amém. Quantas forem as ordens, Senhor, na tua palavra, em todas temos a proteção. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por falar conosco, por nos orientar por meio da tua palavra. E mais uma vez nós te pedimos: não nos deixe, Senhor, caminhar sem luz nesta terra. E a luz é a tua palavra, quando ilumina os nossos corações, os nossos passos, o nosso entendimento. Então te revela a nós, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O livro de Apocalipse é um livro que, para muitos, só de citá-lo, um arrepio estranho vem. A minha esposa, por exemplo, é traumatizada com Apocalipse, porque quando ela era criança, a avó dela, quando ela estava aprontando com os primos, dizia: se vocês não pararem, eu vou ler Apocalipse para vocês. E ela ameaçava os netos, para de alguma forma atemorizá-los, e provavelmente alguma vez ela acabou lendo algumas das palavras que estão ali no livro de Apocalipse, que diz respeito ao juízo de Deus. Mas ela, na sua ignorância, talvez não leu ou não lhe ensinaram o que Jesus diz para João, no capítulo 1, já logo no verso 3 de Apocalipse. Jesus diz assim para João: João, feliz aquele que lê as palavras deste livro, e felizes serão aqueles que ouvirem e guardarem as profecias que nele estão, porque o tempo está próximo. Apocalipse significa revelação, e nós estamos num tempo muito tenebroso, muito obscuro. Nós, como igreja e humanidade, estamos vivendo um tempo profético, que é algo que
eu posso dizer para você que é um privilégio para aqueles que tiveram a revelação. É um privilégio nascer nesta geração e vermos se cumprindo as palavras do Senhor, e sabermos que nós estamos fazendo parte de um tempo da humanidade, onde Deus está fazendo algo extraordinário, e nos deu o privilégio de nascermos nesse tempo. Porém é para aqueles que guardam a palavra, é para aqueles que buscam conhecer da palavra, é para aqueles que leem, ou se tiver algum tipo de problema de leitura, preguiça de ler, pelo menos escuta com atenção e guarda o que ouve, porque o tempo está próximo. Eu falava hoje pela manhã com uma pessoa ali no café, e nós falávamos sobre os sinais dos fins dos tempos. O mundo colapsando, a economia, a geopolítica, as guerras, os rumores de guerras, Israel agora contra o Irã, os Estados Unidos entram na guerra, Ucrânia contra a Rússia, a possível conflito em breve de China com Taiwan, Paquistão com Índia, o mundo colapsando em guerras e rumores de guerras, que é um dos sinais, além das fomes, além dos terremotos, além dos problemas climáticos, além de tantas outras coisas, das pestes, das pandemias. A nossa geração já se esqueceu, mas nós saímos de uma pandemia em 2020, e Jesus falou que esse tipo de coisa nos últimos tempos aconteceriam, e nós falávamos hoje pela manhã sobre o óbvio que precisa ser dito, as coisas que estão claras. Qualquer pessoa que tem um mínimo de cognição e inteligência, se ela pegar um jornal e ler a Bíblia, ela vai entender o que está acontecendo. Se ela pegar um jornal e ouvir as mensagens que estão sendo pregadas, ela vai entender o que está acontecendo. E a obviedade precisa ser dita. E eu dizia a ela: Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, que vai ficar tão escancarado todas as coisas, vai ficar tão claro os sinais, Deus vai sinalizar de tal forma que aqueles que não serão salvos, serão pessoas que vão entender e vão dizer assim: eu entendi, eu estou vendo o que é, mas mesmo assim eu não quero. E não estranhe, tem gente que será assim. Apocalipse diz isso. Apocalipse fala de um tempo, de um juízo de Deus, que as pessoas vão olhar para o céu, saberão que é juízo de Deus, e ainda vão amaldiçoar a Deus e negar a misericórdia de Deus. Mas ninguém vai ser enganado. E essa igreja que foi levantada por Jesus não será enganada. Essa igreja terá o esclarecimento de todas as coisas. O Apocalipse significa revelação. E para mim, a igreja de Tiatira, que é a que eu acabei de ler, dentre as 7 cartas que o Senhor escreve, ou manda João escrever, as 7 igrejas, a igreja de Tiatira especialmente, fala muito sobre um tempo que nós estamos vivendo na igreja do Senhor, dentre a igreja que está agradando o coração do Senhor, que está se desenvolvendo. A igreja ela é constituída de muitas frentes e muitas características, tanto é que Jesus, na carta de Apocalipse, manda João escrever 7 cartas a 7 igrejas. A igreja de Jesus é uma. Entretanto, ela é repartida em muitas culturas, em muitas tribos, em muitos entendimentos, em muitas circunstâncias que são locais. E portanto as demandas locais exigem orientações locais. A igreja é uma, mas Jesus manda escrever 7 cartas a 7 cidades diferentes da igreja do Senhor, com 7 características diferentes, tal como é a igreja do Senhor hoje. Se você sair do CI e ir em uma outra igreja, você vai ver características diferentes, mas é a igreja de Jesus. Você vai ver identidade diferente, mas é a igreja de Jesus. Tem muita igreja de Jesus espalhada por aí. Tem gente que se diz igreja e não é igreja, e é necessário que você discirna isso também. Mas dentro da igreja do Senhor tem muitas características diferentes. E falando especialmente para nós, e para parte de uma igreja que é semelhante a nós, eu vejo nós muito parecido com Tiatira. E Tiatira, Jesus começa dizendo assim: eu conheço as obras de vocês. Eu conheço.
As obras de vocês são eficazes. As obras de vocês são relevantes. As obras de vocês glorificam. As obras de vocês servem, protegem. E eu sei que vocês estão fazendo agora mais do que vocês fizeram no princípio. Porque eu estou vendo que vocês começaram na força que vocês tinham, nas limitações que vocês tinham, mas conforme vocês foram evoluindo, vocês não deixaram isto minguar. Vocês evoluíram também o trabalho de vocês e a obra de vocês na medida que a igreja cresceu. Quando nós olhamos para o CI nasceu nos valados. O CI não nasceu numa congregação como nós estamos hoje, nasceu lá nos valados, cuidando de gente, levando sacolão. Quando a gente conseguia botar dentro do carro 3, 4 sacolões e levávamos, nós íamos com sacolões e pregávamos o evangelho, fazíamos as obras sociais, porque a verdadeira religião qual é? A verdadeira religião é você cuidar da sua vida, não se corromper com o mundo, e cuidar de necessitados. Esta é a única religião que o Senhor aceita como boa. Cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades e não se corromper com o mundo. Então, quando eu cuido dos outros, eu cuido nas suas necessidades. Quando eu cuido de mim, eu cuido para não me corromper. Então, nosso desafio é esse. Aonde houver necessidade e nós tivermos condição de ajudar, estendermos a mão. Não dizermos, passa amanhã, se nós podemos fazer agora. Mas quando começamos, éramos uma igreja com capacidade de levarmos 3, 4 sacolões por mês. Hoje nós alimentamos mais de 1.000 pessoas todos os meses. Hoje essa igreja tem um restaurante solidário, que só no restaurante solidário são 1.000 refeições, são mais de 1.000 pessoas, porque no restaurante solidário passam 1.000 pessoas, mas além do restaurante solidário tem um projeto, Ele Está à Mesa, que é um outro projeto que leva a alimentação em casas. Tem o Vale Ebenezer, tem tantas obras sociais, e cresceram conforme a igreja foi avançando, e o Senhor está dizendo assim: conheço as obras de vocês, que bom que vocês fazem mais do que faziam no princípio. Eu conheço o amor de vocês, que bom que o amor de vocês está se desenvolvendo, porque Deus ama quem ama. Deus exige que amemos, é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo. E outra, Jesus ainda acrescentou algo no mandamento de amor, que muitos de nós não levamos em consideração. O mandamento inicial já era algo importante. O Senhor dizia assim: ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus vem e diz assim: eu dou um novo mandamento a vocês: ame ao próximo como eu te amei. Subiu a régua. Porque é verdade que tem gente que é cheio de frustrações contra si mesmo, baixa autoestima, problemas emocionais, não consegue enxergar em si mesmo talvez o valor que tem, quem o Senhor tem lhe formado. Tem muita gente com neura, e aí Jesus diz assim: você precisa se curar disso, e eu posso te curar disso. Entretanto, a medida pela qual você ama o próximo, não é mais como você se ama, porque você não está se amando direito. A medida é olhar para mim, como eu amei, você ama. É diferente. E o Senhor está dizendo: eu tenho visto que uma igreja está se levantando assim, porque o Deus que nós servimos sem ver. Logo, servindo sem ver, nós entendemos que o Deus que nós servimos habita no outro, e se Deus habita no outro e eu não vejo a Deus, eu sirvo a Deus servindo o outro. É quando eu estendo a mão, é quando eu acolho, é quando eu coloco abraço, é quando eu paro para ouvir, é quando eu dou atenção, é quando eu escuto. Isso é amar como Jesus ama. Porque Jesus parava, Jesus ouvia, Jesus acolhia, Jesus se preocupava, Jesus se interessava, Jesus perguntava, Jesus mudava os planos. Essa medida de amor, Jesus pede que façamos assim também. E eu louvo a Deus porque a gente vê muita gente dentro da igreja amando como Jesus ama, manifestando o amor de Deus, sendo que de Deus pode ser conhecido, revelando a graça do Senhor, a misericórdia, a compaixão, servindo a Deus, servindo pessoas. Isso é amar como Jesus amou. Porque afinal de contas, qual foi a missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai? Vá e se sacrifique por eles. Vá e sirva.
O que Paulo diz aos Filipenses? Que a atitude nossa deve ser a mesma de Cristo, que embora sendo não considerou ser, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo tomar a forma humana, e sendo encontrado em forma humana, tornou-se um servo obediente até a morte de cruz. Então a maior indicação de que nós estamos no Senhor é quando a gente se dispõe a servir, a ser um serviço da parte de Deus para a vida de alguém que dele precisa. E Jesus está dizendo, que legal, eu estou vendo que vocês também estão evoluindo no amor, que o amor cresce, o amor se expande. Eu conheço a fé de vocês, e a fé de vocês também está avançando. Eu tenho visto que a fé está amadurecendo, está se desenvolvendo, porque a fé é isso também. A fé é uma experiência diária, de pôr à prova aquilo que Deus tem falado conosco, na medida que recebermos, caminharmos. A fé é o firme fundamento do quê? Do que eu espero. A prova do quê? Do que eu não vejo. Então o que eu espero no Senhor? O que o Senhor colocou dentro do meu coração? O que eu espero da parte do Senhor? Se eu creio nisso, então quer dizer que eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu caminho na direção daquilo. E quando eu começo a caminhar, eu começo a dar passos pequenos. E na medida que eu vou avançando, eu vou vendo que andar pela fé é a caminhada do justo, e a cada passo de fé, algo extraordinário acontece. E com isto eu não só usufruo do caminhar pela fé, mas é também me acrescentado mais fé, e a fé vai se expandindo. Tem gente que tem uma fé maior do que a dos outros, e isso só acontece por conta da experiência. Ele deu pequenos passos de fé lá atrás, e hoje ele já sabe que o Deus que sempre esteve com ele lá, está com ele aqui também. Então o desafio é você caminhar na medida da fé que você tem. Eu não sei se você conhece um Jesus grandão desse tamanho, ou um Jesus ainda pequeno, mas na medida da fé, daquilo que você conhece do Senhor, caminhe nisto, e você vai conhecer o Jesus grandão também. Anda na medida da fé que você tem. Eu conheço também, diz o Senhor, o seu serviço, a sua dedicação. Você está fazendo mais hoje do que fazia ontem. E não é o serviço para merecer qualquer coisa, não é o serviço para ser visto, é a maior alegria que alguém pode ter, o senso de utilidade. Falava ali no café agora com alguém, não lembro quem, nós falávamos sobre, com o pastor Maicon, nós falávamos sobre a alegria de ser útil. Para mim não tem satisfação melhor do que saber que Deus me usou. Para mim a minha maior recompensa, a minha maior alegria, a minha maior satisfação é quando eu escuto alguém dizendo assim: pastor, aquele dia tu pregou tal palavra e Deus fez tal coisa na minha vida. É a alegria de ter sido um instrumento de Deus. E o Senhor está dizendo assim para você: eu fico feliz que você está entendendo que esse é o maior valor da vida, é se sentir útil. E você está crescendo nisso. Fico feliz porque você é perseverante. E a perseverança, meu irmão, é determinante para viver os propósitos do Senhor. Perseverança, resumidamente, é declarar que voltar atrás não é mais uma opção. Perseverança é isso. Perseverança é você dizer: para trás, nunca mais. Não é uma opção. O teu inimigo precisa saber disso, porque essa é a tua maior arma contra ele. Enquanto a dúvida é a maior arma dele contra você. A maior arma que Satanás tem contra a tua vida é quando ele consegue colocar dúvida no teu coração. Você orou muito para ter o que tem, quando Deus te entrega alguma tribulação, algum problema, alguma provação que é de todo crente, te faz duvidar, e aí ele vem: pois é, né? Será mesmo que se você comer alguma coisa vai te acontecer? Deus não quis dizer outra coisa não? Será mesmo que foi de Deus? Esse é o território fértil para crescer os abrolhos, os espinhos, as ervas daninhas, as pragas que só Satanás traz.
Agora, se você tem uma decisão, voltar atrás não é uma opção, meu irmão, você se torna um problema. Porque a perseverança é isso. A perseverança traduzida na palavra do Senhor é constância, é tolerância e é equilíbrio. É saber que o que o Senhor espera de você é que você dê um passo todo dia. Que você mantenha o seu olho fixo para o que está diante de você, que você caminhe como alguém que tem alvo. Se você puder correr e ser constante, poxa, que legal, você é fora de série. Mas mais importante do que ser veloz é ser constante. Você não está numa disputa de uma corrida contra ninguém. Você está numa jornada de peregrinação e o teu lugar é a glória do Senhor. E mais importante do que você chegar rápido é você caminhar todo dia. É você ser firme e constante nos passos que você está dando. Isso é perseverança. É você ser tolerante com muitas coisas, no que diz respeito à infidelidade dos outros, à falta de entendimento de muitos que te cercam. Tem muita gente que desiste, não é nem por causa das suas tribulações, é por causa das aprovações que não tem. Te prepara, meu irmão, para viver os sonhos de Deus. A maior parte das pessoas não vão te aprovar, não. E eu vou te dizer, os que mais vão te desaprovar, não porque eles são maus, é porque eles não entendem o que Deus está fazendo, é gente que você espera apoio, que você idealizou. Aqui eu tenho certeza que vai me apoiar. Meu irmão, doce ilusão. Tem gente que você nunca viu e vai entender o que você carrega. Tem gente que te vê todo dia e não consegue perceber o que você carrega. E você precisa ser tolerante com isso e continuar caminhando. E equilibrado. O equilíbrio é fundamental. E o equilíbrio não está numa boa educação simplesmente, apesar dela ser importante. Não está propriamente numa capacidade mental, emocional forte. Apesar de tudo isso, o Senhor também estabeleceu em nós. Mas o equilíbrio está exatamente em você colocar os teus dois pés sobre uma rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Ele nos dá equilíbrio. Então quem é perseverante? Quem está firmado em Cristo, na palavra de Jesus, no ensino de Jesus, decidiu por Jesus. Voltar atrás não é uma opção, ir adiante é o único caminho, é a única solução. Esta pessoa é perseverante e o Senhor está dizendo, eu vejo isso em vocês, que bom que vocês são assim, continuem assim. Contudo, eu tenho algo contra vocês. Vocês estão tolerando Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seu ensino diabólico está levando os meus filhos, a minha igreja, ao pecado da imoralidade sexual e à idolatria, na alimentação consagrada a ídolos. Jesus aqui está usando um arquétipo. Jesus aqui está usando uma linguagem figurada, se referindo a um tempo da história de Israel, onde um rei chamado Acabe tinha casado com uma mulher, e aquela mulher se chamava Jezabel. E aquele rei, ele já tinha ido contra a palavra do Senhor, porque o Senhor disse, não procurem mulheres estrangeiras de outros povos para vocês terem casamento e relacionamento, porque elas vão trazer para dentro de Israel os seus ídolos, a sua cultura, a sua fé pagã, e elas vão corromper Israel. E ele fez isso e não deu outra. Aquela mulher, ela era de um povo pagão, de uma idolatria, de uma fé imoral, e que levou o povo ao adultério. E o adultério que o Senhor está falando aqui não é o homem traindo a esposa, é o povo traindo a Deus. É o adultério do povo que se corrompeu adorando outros deuses, e se corrompendo no coração, na adoração a Deus, se corromperam-se entre eles também, na imoralidade sexual, na vida promíscua. É ou não é uma característica dos nossos dias? Aquela velha frase, ninguém é de ninguém, todo mundo se querendo. É ou não é um problema hoje que tem afetado a humanidade?
as pessoas sem compromisso, as pessoas sem fidelidade, as pessoas sem valorizar o matrimônio, as pessoas se corrompendo, e a palavra do Senhor diz assim, ó, esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santificação é algo que não pode ser relativizado, e o Senhor está dizendo assim, contra vocês eu tenho algo apenas, vocês estão relativizando a santificação dos seus corpos, de quem vocês são, e vocês estão deixando entrar na igreja a idolatria. Jesus está deixando de ser o centro, Jesus está começando a fazer parte de um programa religioso, mas ele é mais um, ele não é o único. Vocês estão colocando dentro do coração de vocês dois senhores, uns estão levantando imagens para adoração, outros estão negando o Criador e contemplando ao nível de adorar a criação, como diz Romanos 1. Outros estão tornando-se amantes de si mesmo. A imagem que eles adoram é aquela que está no espelho refletida. Outros estão levantando como ídolos a denominação que eles carregam, o pastor que eles ouvem. E Jesus passa a ser mais um, quando ele tem que ser o único. E o Senhor está dizendo, contra isto, vocês precisam lutar. A igreja de Tiatira, ela nasce num contexto muito interessante. Atos capítulo 16, você vai ver o nascimento da igreja de Tiatira. Paulo tinha no coração o desejo de ir para a Ásia. E aí diz o texto que o Espírito do Santo de Jesus, o Espírito de Jesus o impediu. E ele teve uma visão de um homem em pé, na Macedônia, suplicando, passe por aqui e ajude-nos. Olha que interessante, eu não sei se você já viveu essas experiências, mas tem dois tipos de vontades do Senhor. Entenda uma coisa, existem duas vontades de Deus. Uma é a vontade permissiva, e a outra é a vontade soberana. A vontade permissiva de Deus é aquela vontade que você talvez nem esteja equivocado, querendo se perder, você só quer fazer alguma coisa que não está propriamente no plano de Deus, na decisão de Deus, na vontade soberana do Senhor, mas o Senhor olha para o teu coração e diz assim, vou conceder, é bom, não é ruim, é a liberdade de escolha, é a autonomia da própria vida, é a capacidade também de se desenvolver por meio das experiências. Deus olha assim, vou permitir. Tem também na vontade permissiva do Senhor, aquela que ele diz assim, é melhor que você não faça, mas se você fizer, você é livre para fazer também. Não coma do fruto, se você comer você vai morrer, mas ele não proibiu de comer o fruto, está aí, se quiser comer, coma. A vontade permissiva de Deus é boa também, porque em Deus tudo é bom. O problema é que o nosso coração é enganoso. E às vezes nós estamos tão obcecados por alguma coisa que a gente quer, que a gente nem para ouvir Deus. Igual como a gente faz com pai, com mãe, com amigo. Está obcecado, eu decidi, eu quero comprar, eu quero ter, eu vou fazer. Não, mas isso, não, já decidi. É bom, eu sei o que é bom para mim, aí vai lá e faz. Às vezes dá certo, muitas vezes dá errado, porque o coração é enganoso, mas Deus permite. Agora existe aquela tal da vontade soberana do Senhor, nem que você queira, você consegue. Eu já vivi experiências assim, eu estava decidido, eu ia fazer determinada coisa, eu decidi, acabou, mas Deus me parou. E glória ao nome dele por causa disso. E a minha oração pelo menos é, Senhor, me faça viver a tua vontade soberana, me diz qual é a tua soberana vontade para qualquer coisa na vida. Esse é o desafio.
Me diz o que de fato tem a ver com o teu propósito da minha vida, o que tu queres me ensinar, para onde tu queres que eu vá, porque eu sei que o meu coração é enganoso, eu sei que eu me equivoco, eu sei que eu tenho planos maravilhosos sobre mim mesmo, e acho que eu sei de alguma coisa já na vida, mas eu me engano. Então, Senhor, eu prefiro que seja estabelecido na minha vida, nessa igreja, a vontade soberana, porque como diz aquela música lá, que eu não sei se é gospel, eu não preciso de ninguém, eu sozinho boto a minha vida em perigo, não é? Não tem uma música assim? Eu peço a Deus que Deus me livre de mim mesmo, porque se Ele me largar, meu irmão, eu não chego do outro lado aqui do templo, eu me acabo sozinho, eu dou jeito de me acabar sozinho. Então é melhor dizer: Senhor, eu quero viver a Tua vontade soberana. E foi o que Paulo viveu aqui. Paulo queria ir para a Ásia, e Paulo queria ir para a Ásia pregar. Paulo não queria ir para a balada. Paulo queria pregar, Paulo queria fazer o que ele foi chamado para fazer. Paulo só queria continuar vivendo do que Deus já havia lhe designado para viver, mas o Espírito de Jesus o impediu e mandou ele para a Macedônia, diante de uma visão que ele deu. Meu irmão, entenda uma coisa: tudo que é grande de Deus vai nascer na tua vida a partir de uma visão. Antes de Deus estabelecer qualquer coisa na sua vida, Ele vai te dar uma visão, e visão nada mais é do que enxergar com a mente. É aquilo que você enxerga com a mente, é aquilo que de repente você está andando e Deus te dá. De repente você está dormindo, porque pode ser em sonho, e Deus te dá. Essa mensagem de hoje que eu estou pregando aqui, por exemplo, esta palavra aqui, foi uma visão do Senhor. Saímos para almoçar no sábado, eu e a Elisa, cheguei em casa, pensei, vou tirar um cochilinho para começar a estudar, preparar a mensagem. Naquele cochilinho assim, umas 4 horinhas só, Deus me deu o texto, Deus me deu a palavra, Deus disse o que dizer, eu acordei, peguei o meu iPad e escrevi a mensagem inteira. Foi uma visão. Eu estou pregando para você uma visão de Deus. Deus colocou na minha mente. Deus pode te dar grandes coisas através de um mapa mental, de um quadro que Ele desenha, de um lugar onde você vai chegar, de algo que Ele vai estabelecer na sua vida, de algo que Ele quer fazer sobre você, e vai nascer através de uma visão. Paulo teve essa visão, ele viu um homem em pé. E outra coisa, todas as vezes que Deus te der uma visão, você vai ter um grande desafio pela frente. Esse é um ponto. Deus disse a Paulo: vá para Tiatira. A visão era para ele chegar em Tiatira. Tiatira significa cheiro, odor de aflição. Você já ouviu aquela expressão: estou sentindo cheiro de confusão, estou sentindo cheiro de problema? Onde há fogo há fumaça, onde há cheiro há coisa também. Paulo já sabia que ele passaria por uma aflição, e a aflição é coisa da vida. Jesus já disse: nesse mundo vocês terão muitas aflições. Para viver o sonho de Deus, não espere um mundo de fantasia. As aflições elas virão, as conturbações elas virão, os desafios virão, as provações virão. Agora, entenda uma coisa, não fantasie. Servir ao Senhor não é imunidade de sofrimento, existir é sofrer. O ímpio também sofre, o ímpio também tem aflição, o ímpio também tem angústias. Quem crê tem, quem não crê também tem. A diferença em quem crê e tem, quem não crê não, e tem, é que quem crê e tem, também tem Jesus. Entendeu o que é que eu desenho? E Jesus é tudo que a gente precisa para passar conosco nas aflições. Mesmo quando eu andar, diz o Salmo 23, pelo vale de sombra e de morte, não é ainda que eu passe, o texto diz, quando eu passar, porque todo mundo vai passar num vale de sombra de morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O ímpio está passando, mas está sozinho. Você está passando, mas está acompanhado. Jesus está com você. Então para de romantizar o evangelho e a vida. Vai doer, mas pelo menos você está indo para onde tem que ir, acompanhado por quem quer estar com você, que é Jesus. E outra, não é só dor e sofrimento não.
Quando você começa na visão do Senhor e andar naquilo que o Senhor estabelece, Ele começa a botar gente que favorecerá, gente que se somará, gente que contribuirá, gente que participará, gente que será na sua vida refrigério, oásis. O deserto não é habitação para quem está com Jesus, é passagem para um caminho de uma terra prometida, mas mesmo do deserto haverão oásis, e os oásis são aqueles que o Senhor coloca com o coração inclinado para aquilo que Ele te deu. Olha Paulo, Tiatira, mas vamos embora. Foi com ele Silas, foi com ele o jovem Timóteo na sua primeira viagem inaugural, já se enfiou em Tiatira. Foi com ele Lucas, que é quem está escrevendo o livro de Atos. Foi com ele alguns outros discípulos, e no meio do caminho, gente favorável. Diz o texto que Paulo, certo dia, na beira do rio, procurando um lugar de oração, encontra muitas mulheres, e dentre elas uma mulher, que diz o texto que o seu coração se inclinou para atender a mensagem de Paulo. O nome dela era Lídia, vendedora de tecido, da cidade de Tiatira, uma mulher temente a Deus, e ouvindo Paulo pregar, o seu coração se inclinou para a mensagem, o seu coração se inclinou para favorecer, para atender, para facilitar, para promover, e ela convida Paulo, vamos para lá. Ela convida Silas, ela convida eles, todos, e essa mulher provavelmente deu abrigo, deu alimento, deu conexões, deu oportunidades, porque ela era uma mulher conhecida daquela cidade. Glória a Deus, por todos que o Senhor levanta para nos favorecer. As missões têm aflições, têm desavenças, têm problemas, têm dificuldades, têm temores, mas tem muita gente caminhando junto conosco, para se somar a esse projeto que o Senhor tem nos dado. Lídia foi essa mulher, e diz o texto que Paulo segue então, e agora em Tiatira, todos os dias ele saía, para encontrar o tal homem da visão. Afinal de contas, Deus deu uma visão, você vai encontrar alguém, que vai suplicar, ajude-nos. E Paulo começou a pregar o evangelho, a falar em Tiatira, e naquele texto diz que uma mulher, que muitos consideravam ela uma profetisa, porque adivinhava o futuro, mas era uma escrava, de dominadores, andava atrás deles, por dias dizendo, estes são os servos do Deus Altíssimo, que proclamam o caminho da salvação. Olha o que essa mulher diz. Essa mulher diz uma verdade. Essa mulher anuncia um fato. Servos do Deus Altíssimo que proclamam o caminho da salvação. Só que Paulo começou a se irritar com essa mulher de um jeito. E depois de alguns dias ele olhou para ela e disse assim, eu não aguento mais, em nome de Jesus, espírito imundo, cale-se, saia dela. Olha o espírito imundo pregando, mas não é só o que se diz, é o espírito com que diz. Uma das coisas que você precisa pedir ao Senhor é discernimento, para não se iludir com tudo que te falam, mas especialmente ler o espírito das coisas que te falam. Tem gente que aparentemente vai te elogiar, mas está só te bajulando. Tem gente que parece que vai te abraçar, mas está esperando o teu desarme para te enfiar um punhal. E a vida não é andar neurótico, com síndrome de perseguição, achando que todo mundo é mau, todo mundo, não. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Como então separar o joio do trigo? Tendo o espírito de discernimento. E o espírito de discernimento é algo que o Senhor dá a todo aquele que pede. E se tem uma coisa que a igreja precisa nesses dias é o espírito de discernimento. Olhar e discernir. Hoje você não consegue mais ler um jornal sem discernir. Você não consegue mais assistir um jornal sem discernir. Você não consegue mais ouvir sem discernir. Porque tem muita gente que até parece que está falando algo bom, mas o espírito por trás é de manipulação. É de engano, é de engodo.
Muitos desses estão em cima do altar, endemoniados, falando do caminho da salvação. Quem são eles? Aqueles que relativizam o Evangelho, aqueles que o Evangelho é gourmetizado, aqueles que só falam a verdade que conforta, mas negam a verdade que confronta. Paulo ficou indignado porque aquela mulher estava há dias proclamando uma verdade que conforta, mas Paulo estava lá também para proclamar uma verdade que confronta, e se fosse Deus, estava confortando e confrontando também. O Evangelho é uma boa notícia de conforto, de salvação, de redenção, mas o Evangelho também é um prumo de correção. Muitas vezes o Evangelho nos confronta, e é importante que nos confronte. Falar só o que conforta dá lucro. A Bíblia diz que aquela mulher dava muito lucro para os seus senhores, mas ela era uma escrava. Quando a gente fica só com o Evangelho que conforta, dá lucro. Mas o que liberta é o Evangelho que confronta. Porque o Evangelho ele não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Sabe quem Paulo conheceu na vida daquela mulher? Jezabel. A Jezabel de Tiatira. A Jezabel que todos pensavam que era profetisa, mas induzia as pessoas à idolatria, induzia as pessoas à imoralidade sexual. E não era uma mulher especificamente, é um demônio, é um espírito de sincretismo religioso, de relativização do Evangelho. Em nome de Jesus, eu declaro, se há alguém dentro desse lugar, com a mente contaminada por esse espírito, que seja liberto em nome de Jesus, para viver a verdade pura do Evangelho, que conforta e que confronta quando necessário. Por isso que Jesus diz, eu tenho contra vocês isso. E você encarar um sistema, meu irmão, falávamos ali hoje, do último podcast que eu gravei, que cortaram alguns cortes, que foi para a internet, deu milhões de visualizações, e eu apanhei um monte. De quem? Do sistema. A gente apanha do sistema, quando a gente mexe nele. E o texto vai dizer que Paulo, quando prega e aquela mulher liberta, apanha igual cachorro. Foi mandado para a prisão juntamente com Silas. E lá na prisão, diz o texto, que o carcereiro recebeu uma ordem de vigiar eles com muito cuidado, porque eles eram perigosíssimos. Roubaram, mataram? Não, pregaram o nome de Jesus. Quem prega o nome de Jesus é perigoso mesmo. O carcereiro, ao ver eles, colocou eles no cárcere inferior, lá dentro do cárcere inferior, porque são perigosos, amarrou seus pés nos troncos. Sabe quem era o carcereiro? O homem que Paulo viu. Paulo talvez até ali não sabia, porque ele estava procurando, mas ele não sabia. Eu tenho certeza que quando ele viu o carcereiro, ele começou a entender. O carcereiro não sabia que era ele que precisava de socorro, mas a sua alma clamava. Paulo e Silas foram colocados ali dentro, e diz a palavra que perto da meia-noite, todo ferido, todo machucado, ele e Silas machucados, eles oravam e cantavam ao Senhor. Meu irmão, só faz isso quem entende o porquê foi chamado. Não é masoquismo, não é loucura, não é gostar de sofrer, é compreender. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você está na visão que Deus te deu e cumprindo a missão que o Senhor te deu, até o que está dando errado vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Paulo apanhou, Paulo sofreu, mas Paulo entendeu. Está aí. Está aí o alvo, está aí quem vai ser salvo. E diz a palavra que Paulo orava e cantava, e de repente, meu irmão, por isso que eu digo para você,
quando você está na visão, quando você está na missão, quando você persevera, quando você não se corrompe, quando você não deixa nada te desiludir, quando você entende que o Senhor te chamou, que o Senhor é por você, ainda que as coisas não estejam boas, mas você continua orando e cantando. Quando você ora, você clama. Quando você canta, você exclama. Quando você ora, você pede. Quando você canta, você declara. Meu irmão, de repente o céu vai se mover de forma extraordinária e todos saberão de que lado o Senhor está. Um terremoto abalou os alicerces daquela prisão. Os grilhões se soltaram. O carcereiro entra desesperado e ao achar que eles todos tinham fugido, tentou se matar, e Paulo disse: não faça isso, você não está aqui para morrer, você está aqui para viver. E aí o homem vendo o poder de Deus, porque é isso que vai acontecer. As pessoas esperam o poder de Deus nas coisas fáceis. É por isso que muitas vezes você sofre. É por isso que muitas vezes você é alvo de tantas perseguições. É por isso que muitas vezes parece dar certo para todo mundo, para você está dando errado. É porque você é uma referência de quem Deus é. As pessoas vão olhar para você e no momento do caos, onde muitos teriam desistido, muitos teriam abandonado, muitos teriam voltado atrás, você tão somente mantém-se orando, cantando, confiando em Deus. De repente os céus bradam ao teu respeito e todos saberão que o Senhor é na sua vida. Então aguenta o rojão, porque é um privilégio sofrer por causa do nome de Jesus. Paulo sabia disso. E aí Paulo fala a célebre frase que nós falamos como um clichê da igreja: o que eu faço para ser salvo diante do poder de Deus que hoje eu vi se manifestar? Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Meu irmão, aquele dia o carcereiro foi salvo. A sua mulher e os seus filhos foram salvos. Naquele dia, eles lavaram as feridas de Paulo. Paulo os batizou. E eles foram terminar aonde o crente termina, na mesa comendo. E aí nasce uma igreja. No cheiro de aflição, no cheiro de angústia, no cheiro de confusão, no cheiro de injustiça, no cheiro de adversidade, no cheiro de maldade, como uma flor que brota no meio de um asfalto, nasce uma igreja. Se você não desistir, meu irmão, a igreja do Senhor vai se expandir de forma poderosa e todos saberão que o Senhor é Deus. Passam-se 50, 60 anos. Jesus agora vai falar para aquela igreja. E ele vai dizer assim, parafraseando: vocês lembram de Tiatira nos dias de Paulo? Viu as obras deles? Viu a fé que eles tinham? Viu o serviço deles? Viu o amor que eles dedicaram? Viu que eles foram capazes de enfrentar para que a igreja nascesse? Vocês viram? Eu agradeço e honro vocês, que vocês estão fazendo ainda maiores obras, vocês estão continuando, a igreja não está retrocedendo, a igreja está avançando. Entretanto, na jornada algumas coisas se desviam e vocês precisam voltar à origem. Lembra que Paulo não tolerou Jezabel? Por que vocês estão tolerando agora? Lembra que Paulo não mexeu nos antigos marcos? Por que vocês estão mexendo nos marcos antigos? Lembra que tem coisas que são imutáveis, inegociáveis, que são princípios eternos? Lá atrás os antepassados guardaram eles. Por que vocês agora na contemporaneidade acham que isso é ultrapassado? Foi tudo isso que lhes manteve até aqui, que fez com que vocês viveram tudo que vocês estão vivendo. Voltem à origem. Nós estamos aguardando um grande avivamento, e o avivamento não é algo novo, o avivamento é uma volta à essência. E o que a igreja precisa fazer é santificar-se. O que a igreja precisa fazer é alinhar o seu caminho, porque a oferta que Deus espera é a tua vida, é a minha vida. Ofereçam-se em sacrifício vivo,
santo e agradável ao Senhor. E Deus não é um Deus que recebe cabrito manco, ovelha imunda e suja. E aí o Senhor está dizendo assim: esforcem-se para procurar paz com todos quanto puderem, e para serem santos, porque há um tempo de um grande avivamento vindo sobre a nação, sobre a terra. Quer ver as recompensas? Eu encerro com elas. Eu estou me estendendo, mas essa palavra Deus me deu em 4 horinhas de sono, então tem bastante coisa para dizer. 3 promessas. Aquele que não tolerar, que não negociar, que alinhar a sua vida, que viver do jeito que eu chamei para viver, a visão que eu lhe dei, que entender que eu estou buscando para esses últimos dias, santificação, e eu vou levantar essa igreja de forma poderosa sobre a terra, eu darei autoridade sobre as nações. Meu irmão, é muito mais do que o teu cercadinho, é muito mais do que o bairro, é muito mais do que você entende. Você pode perceber, todas as pessoas que têm uma chamada de Deus de serem grandes, tem gente aqui que vai pregar o evangelho a nações, tem gente aqui que Deus vai dar multinacionais, negócios multinacionais. Tem gente aqui que Deus vai levar a lugares e nações para negociarem, para manterem e propagarem o reino, para serem grandes, muito maiores do que imaginam. Todas essas pessoas que são chamadas para ir além da sua própria nação serão tentadas no espírito de Jezabel. É por isso que você vê grandes empresários, mega empresários, de repente os caras começam a se iludir com prostituição, com adultério, com se misturar com a mulher dos outros, com arrumar confusão, imoralidade sexual. Por quê? Porque isso tudo traz a miséria. O diabo sabe que contra a prosperidade que Deus quer dar, a miséria vem pela iniquidade e a imoralidade sexual. E Jesus está dizendo: se você vencer isso, e você entender que quando tudo acontecer, não é a força do teu braço, não é a economia, não é a geopolítica, não é a tua inteligência, a tua sabedoria, é Cristo na tua vida te colocando como cabeça ao invés de cauda. Chegou o tempo de você ser cabeça e não mais cauda. Mas você precisa ser intolerante, não tolere o espírito de Jezabel sobre a sua vida. Darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Meu irmão, é Jesus dizendo assim, ó: sabe a autoridade que eu tenho? Eu te dou a mesma. Se você não tolerar, se você se revoltar contra isso, se você se buscar a santificação, que não é um estereótipo, não é uma roupa de crente, não é da paz do Senhor em línguas estranhas, é viver uma vida para além dos cultos, separado do mundo, em honra ao Senhor. Eu vou te dar autoridade sobre as nações. Eu vou te dar a mesma autoridade que eu tenho. E eu vou te dar a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus. É Jesus dizendo assim, ó: se você se santificar, eu vou contigo. Estamos juntos. Estamos fechados. Eu vou contigo. E quem ousará contra alguém que tem do seu lado o leão da tribo de Judá?